Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da Blend Visions. Eu sou o Rodrigo, estou aqui com a Belle e hoje nós iremos falar sobre amor. O que o amor tem a ver com isso? E Belle, apresenta a nossa convidada. Nossa convidada muito especial, todos são, né, gente? Mas quando vem do mundo Núminer, pra gente é muito mais especial. E hoje estamos aqui com a Flávia, ela é coordenadora pedagógica do Colégio Dom Pedro, no Rio de Janeiro, gente, Pedro II, internacional. a nossa visita veio do Rio, com um compromisso. Os cariocas, e veio aqui em São Paulo gravar um podcast com a gente. Obrigada, Flávia, por ter Obrigada a vindo. vocês pelo convite, eu tô super feliz. Nervosa também, né? Tremendo todo. A gente também. Eu nunca gravei um podcast, né? Falo pra caramba em público, mas assim, essa coisa de podcast ainda... É novo, né? É novo. Pra gente também é novo. Mas aí pelo menos eu tô em casa com vocês, né? Fico mais confortável. E a Flávia desafiou a gente por um assunto super novo pra gente. A gente falou assim, então vamos fazer todo mundo junto, vamos aprender. Na hora que ela falou o tema, eu falei, vambora. Mas como assim? Como assim? Eu não entendi muito bem, mas vamos lá. A gente, teoricamente, a gente nasceu dentro de um call center, talvez, né? Não vou falar dentro de um call center, mas o Rodrigo trabalhava no call center e eu trabalhava para uma edtech que atendia call centers, né? Então, a gente acredita que falta muito amor. E a hora que você falou disso, eu falei assim... é isso. Seja lá o que der, vai ser lindo, entendeu? E a primeira vez que a gente sentou para bater um papo na experiência número, eu não sei se vocês se lembram, a gente estava vivendo uma vivência e o tema que a gente conversou, quando elas perguntaram qual é o tempero da vida, todo mundo respondeu amor, lembra? Na mesa. E a gente ficou falando um pouco sobre isso, né? Que significava o amor para cada um, e aí o amor para alguns é família, para alguns é religião, né? Mas aí a gente vai descortinar um pouco essa ideia, que eu acho que é legal essa provocação. Legal. Da gente pensar assim, poxa, o amor é tanta coisa, tudo isso, mas é o quê? Eu lembro que a dinâmica, eu não lembro exatamente a dinâmica, mas a gente foi afunilando, até que chegou em uma palavra, né? Pra definir ali o treinamento. O tempero da vida. O tempero da vida, aí a gente é amor. A gente chegou estava num bom consenso. jantando, pensando sobre isso. É verdade. Até o jantar lá era uma experiência, né? Mas aí a pergunta que não quer calar. O que o amor tem a ver com tudo isso? Com isso. Então, eu vou contar primeiro como é que eu vim parar aqui, né? Como é que eu vim falar de amor, sem ser o Roberto Carlos. Acho que primeiro falar um pouquinho de você, né? Eu sou uma professora de uma escola federal lá do Rio de Janeiro, que eu me orgulho muito. Eu entrei lá muito jovem ainda. Eu entrei com 22 anos, me formei. No ano seguinte, entrei num concurso público super concorrido. E lá eu fui me construindo enquanto mulher, fui mãe lá dentro também. E passei por vários segmentos de ensino, trabalhei em muitas instâncias lá dentro ainda, né? Eu me construí muito como profissional lá dentro e também como pesquisadora até hoje. E no meio do caminho, de tantas indas e vindas, encontros e pesquisas, também vivi muito a vida acadêmica e ainda vivo. Os meninos, né, o Antônio e o Benjamin, que são os meus filhos, me fizeram pensar um pouco a respeito da afetividade, porque a infância, né, virou o meu objeto de pesquisa. Não era, eu estudava a escola. Quando os meus filhos chegam na minha vida e eu começo a entender a infância a partir de uma outra perspectiva, porque a gente, quando é mãe, né, quando a gente tem um filho, um sujeito ali para cuidar, o primeiro movimento que a gente faz é de botar expectativa. E a expectativa não é um amor. A expectativa é não amor. Porque a expectativa fala de nós mesmos. Né? Então, foi esse caminho dessa infância que chegava, que eu tenho que enxergar quem é esse indivíduo, o que ele manifesta, o que ele precisa, para além da minha lente, foi o meu desafio. Aí eu fui começar a entender a infância, como é que as afetividades transitavam pelo espaço escolar, nas relações adulto e criança, que também é uma relação muito delicada quando a gente fala de amor. Então, eu, por exemplo, tenho uma perspectiva de que a infância ela não é muito bem
manifestada na relação com o adulto, sabe? É muito mais o adulto que manifesta seus desejos quando estão com a criança do que o contrário. E aí, essa pegada aí que me levou para estudar a infância, a afetividade. E aí, estudando afetividade na escola, eu me deparei com a Bell Hooks, que é uma... Ela faleceu recentemente, mas ela é uma filósofa, escritora, professora, renomadíssima, uma mulher negra americana. E ela vai trazendo uma série de referências a respeito dessas... Ela traz teorias, depois ela desenvolve muitas outras ideias, ela traz depois o amor na perspectiva das comunidades, né? Pensando numa ética. E aí me apaixonei por ela e agora eu tô aqui nessa descoberta. Que felicidade dos seus filhos ter você, né? Ai, obrigada. Eu acho que sim, tenho me dedicado bastante. Mas eu tenho também muita felicidade de ser mãe. Legal. E deixa eu te fazer uma pergunta. Como que, nessa perspectiva que você explicou pra gente, você consegue aplicar no seu dia a dia como professora, como coordenadora pedagógica, na educação? Como que funciona? Essa pergunta é muito legal, porque ela se manifesta em muitas coisas. Assim, claro que eu, enquanto sujeito, enquanto indivíduo, vou carregar todas as marcas da minha história, todo mundo, né? Nós somos um carregado de histórias. Com as crianças, com os meus alunos, né? Eu que amo a sala de aula e amo ficar aqui naquele processo. Agora estou na coordenação pedagógica, mas a maneira como a gente constrói a coordenação pedagógica é sempre estando com as crianças, então eu não fico só do lado de fora, estou ali junto. Mas eu vou contar uma história para vocês. Uma vez, ano passado, eu estava com um aluno em sala, uma criança de classe popular, com família bastante simples, e ele estava fazendo uma baguncinha na sala e conversando como acontece, né? E aí ele disse alguma coisa no meio daquela falação, daquele movimento dentro da sala, ele disse alguma coisa que eu tentei queria ouvir. E aí eu falei, fulano, o que foi que você disse? O que você está falando aí? E essa frase, eu não sei se vocês rememorarem o tempo de vocês quando vocês eram alunos, essa frase gerava um constrangimento, assim, né? Meu Deus, o professor está me chamando a atenção. O que você está falando aí que conta para todo mundo? Aquela coisa meio constrangimento, E ele disse, não, professora, Nada não, esquece, não tem nada que tem importância. Aí eu olhei para ele e falei assim, olha, tudo em você é importante para mim. E aí foi um silêncio na sala. Ninguém nem esperava. Todo mundo olhou assim. E aí ele me olhou e começou a chorar. 10 anos. Caramba. Porque essa frase, né? Assim, tudo em você importa pra mim, foi uma coisa que talvez ele nunca tivesse ouvido. E depois, no finalzinho, tempo depois, ele veio me falar. Que ele começou a chorar, precisou de acolhimento, saiu da sala, aquela coisa. E aí eu fui conversar com ele, se estava tudo bem, o que eu falei. E ele falou que ele nunca tinha se sentido amado assim, que tinha sido a primeira vez que ele tinha se sentido amado assim. Essa criança, né, é uma criança de uma família que tem uma participação, a família está na escola, a família está ali se preocupando com a educação dele. Não é uma mas na dimensão do cuidado. Né? Não nessa dimensão do amor que a gente vem trazendo, assim, vem pensando, né? Que eu venho discutindo. Porque uma criança que sente o amor a partir de a primeira vez que eu senti o amor, isso é muito forte. As crianças, elas ensinam muito pra gente, né? E aí eu fui pra casa pensando nisso. Depois cheguei em casa conversando com meu filho mais novo, tem 6 anos ele. E aí ele falou assim pra mim... o adulto só ama a criança quando ele se comporta como uma criança. Aí eu fiquei pensando nisso, aí fiquei perguntando, isso também é uma coisa muito interessante, que é fazer perguntas para a criança em vez de já chegar com o seu saber, assim, né? E aí ele me disse, é porque ela se comporta como criança. E eu fiquei filosofando sobre isso, o que seria se comportar como uma criança? Eu acho que numa certa medida, olhar horizontalmente, né, para aquela pessoa, para aquele indivíduo e reconhecer ele como um sujeito que não é minha propriedade, que não é meu objeto. Não é porque eu sou professora que eu posso, ou porque eu sou mãe, ou que eu estou lidando com alguém, aí a gente pode pensar no espaço de trabalho que eu estou lidando com alguém que tem hierarquicamente menos posição, que essa pessoa ela não existe, que ela não tem história, que ela não mereça ser amada, né? Não ter uma relação superficial, né, com o indivíduo. Você contou essa história, eu lembrei de uma. As minhas tias sempre foram a tia
do lanche lá da cozinha, né, da escola. E aí teve uma época que começou a terceirizar, começou a vir com bem contadinho, regradinho as comidas, assim. Aí o pessoal questionava assim: ah, mas tá acabando a merenda antes do mês acabar. Aí vocês têm que dar uma vez só a comida para eles. Aí ela falava assim: aquela criança é a única comida que ela tem. Eu jamais vou falar não para ela. E elas não falavam assim, ó. Até o fim, até eu terminar o. Elas se aposentaram, elas falaram assim: eu vou dar, e eu vou dar quantas vezes a criança quiser, porque não podia repetir, né? Isso, você tinha quantos anos? Desde que eu me conheço por gente, desde a 4ª série, elas eram a tia da escola até terminar, até a 8ª série. Depois eu fui para outra escola e ela não era mais elas. Mas elas sempre falavam assim, ó, não, porque essa criança, eu acho que isso também é o cuidado com a criança, e mesmo que a criança não saiba, né, elas estavam tendo cuidado com a criança. E esse A registro... situação ali, né, da criança, que talvez é a única refeição que ela tem no dia. No dia. E ela falou assim, até parece, E né? para muitas crianças, a escola, às vezes, é o único espaço dela de existência com dignidade mesmo, assim. Né? Dela ali existir, dela ter uma cadeira, ela tem um horário, ela tem alguém que está pensando nela. E aí, é legal você falar isso, Beli, porque você vê o registro dela, né? A gente está falando hoje sobre amor. O registro da Beli, que um dia foi criança, ela tem uma memória desse lugar de afeto que ela viveu com essa história. Sim. E provavelmente, né, e é isso que a Bell Hooks traz, provavelmente você vai compartilhar ao longo da sua vida essas experiências amorosas que você teve. E aí é legal aqui dizer, né, a gente conversou antes, mas é legal dizer aqui que quando a gente fala de amor, né, quando a Bell Hooks traz, e ela traz psicanalistas, né, não é o amor na dimensão só do amor romântico. Né? Esse fascínio que a gente tem por alguém, que a gente desenvolve ao longo da nossa vida, quando a gente se encanta, se apaixona por alguma coisa, por algum objeto, por um produto. Isso é chamado de catexia. É outra coisa, né? Essa energia que você despende para alguém, energia emocional, essa atenção, isso é, no campo das teorias, a catexia. O amor, quando a gente precisa pensar nele nas múltiplas dimensões, né? Que eu não posso amar, inclusive, objeto, posso amar a natureza, posso amar meus pets, né? O amor não precisa ser necessariamente vinculado ao amor romântico, que é esse afetivo sexual que as pessoas na vida adulta procuram para poder estabelecer a sua vida. Então, tem muita gente que manifesta o seu amor através da religião, tem gente que vive o amor entregando, se doando para o outro, né? Então, tem muitas pessoas que vivem a vida praticando o amor nessa dimensão. E aí, eu gosto muito de trazer essa ideia de que ficaria muito mais fácil se nós abandonássemos a ideia do amor como um substantivo e pensássemos neles como um verbo. Porque uma das coisas que ela traz, quando ela fala da clareza, que é o primeiro capítulo logo, ela diz assim, nós não sabemos amar. A gente sabe muito pouco sobre o amor. E a nossa primeira escola sobre o amor, em geral, é a família. Mas existem muitos registros de famílias que cuidaram das crianças, mas que não efetivamente amaram. Então, algumas das coisas que quando eu atendo famílias, eu atendo muitas famílias, né? Que eu converso com as famílias sobre aquelas brincadeiras que a gente ouve na infância ainda do adulto, com a criança, muito baseadas em rótulos, assim. Você não come nada, você é muito ruim de comida, você é muito desorganizada, cabeção. Lá no Rio tem essa expressão, não sei se aqui em São Paulo tem, né? Esse fulano é muito... E eu já ouvi isso muitos adultos, com seus filhos, praticando esse tipo de conduta, de diálogo, dessa relação. E aí, quando essa criança ela sai desse ambiente, o que ela tem de repertório? Isso. Então, é muito difícil de você, na sua vida adulta, construir outros tipos de relações que sejam baseadas em relações honestas, da verdade. Ela vai replicar isso no trabalho, na escola, na faculdade, em qualquer lugar. Até trazendo, assim, para o que a gente está acostumado, e o que a gente estava conversando antes também, é sobre não existir o amor quando tem
Abuso. O abuso. E a gente pode falar, né, de vários tipos, principalmente quando você está numa empresa, tem o assédio moral, assédio não sei o quê. E aí, eu acho importante eu criar. É que às vezes, quando você é muito querida, amorosa, que assim, você se importa com as pessoas, você é fraca na organização. Que eu vejo isso, entendeu? Eu já tenho cara de nova e eu sou muito amor, daí as pessoas são, Às vezes as Isabela, pessoas enxergam como fraqueza, é né? uma menina, é uma criança. todo mundo me trata como Irracional. menina. É uma menina. Daí a Belle tá com 40 anos. É uma menina. porque traz muito amor. Isso é interessante, Belle, porque assim, ó, ela fala que no capítulo da honestidade, ela explica o seguinte: quando a gente chega na vida adulta, a gente, em geral, mente, ela traz a honestidade e a mentira como sendo duas opostas, né? Lados opostos da moeda. E ela diz assim, por que a gente mente? A gente mente porque é preciso nos esconder. Porque vulnerabilizar-se abre esse espaço para que você seja diminuído. E aí as mentiras são sempre em torno da manutenção de algum tipo de poder. Né? No trabalho, a gente... eu tenho experiências lá de pessoas que não pedem ajuda, que não dizem que não sabem fazer, porque elas têm medo, né, de se vulnerabilizar. E ela traz também essa ideia de que para os homens, a primeira vez que eles manifestaram o seu jeito de ser na infância, em geral, né, quando eles manifestaram suas emoções, seus afetos, em geral, eles foram castrados ou pelo pai, ou por alguma figura masculina na família, do tipo, ó, engole o choro, o homem não chora, tem que ser um macho e tal. Então, qual é o registro que essa pessoa tem sobre isso que não é o amor, né? Desse cuidado que ele viu. Bom, eu não tenho mais espaço para ser quem eu sou. E aí ele vai para a vida adulta, o homem, né? Ela traz essa diferença, não podendo manifestar o amor nas suas relações. Nem ser honesto. Nem dizer, olha, eu não tenho condições de pegar esse trabalho, eu preciso de ajuda, vamos fazer junto? Essa dimensão da individualidade, do individualismo que você trouxe, que está cada vez mais forte nos tempos de hoje, é fruto desse desamor que a gente vive. E para a mulher, a gente tem registros, né, muitas mulheres, de terem sido ensinadas a mentir para agradar, desde criança. Então, você às vezes deixa de dizer que você não quer aquilo porque você tem que ser boazinha, porque tem que, né, ir com todo mundo, tem que ser uma boa moça. E aí, na vida adulta, essa mulher também acaba chegando nos lugares sem se sentir muito autorizada de estar ali. Porque ela sempre, em geral, né, é convocada para estar num lugar de... tá tudo bem para mim, eu aceito tudo. E aí a gente não consegue viver nas nossas relações de trabalho. E vejam bem, a gente passa a maior parte da nossa vida adulta com as nossas colegas de trabalho, né? A gente cotidianamente encontra essas pessoas. E pode, às vezes, ser quem não trabalha, quem, enfim, é freelance, ou pessoas que trabalham esporadicamente, mesmo assim. Você está indo lá entregar uma coisa que é o teu tempo, que é uma coisa muito preciosa em dias de hoje. A sua produção intelectual. Você está entregando para alguém, você está colocando aquilo no mundo. E olha que dor, às vezes, a gente está trabalhando com pessoas que a gente desconfia. E essa desconfiança, ela pode ser remanejada, reconstruída para um lugar de trocas sinceras. Eu tenho visto isso muito lá no meu trabalho, né? Depois que eu fui para a coordenação pedagógica, eu, antes de assumir a coordenação, muito tempo em sala de aula, e não queria mesmo deixar a sala de aula nesse momento, porque gosto muito, mas um dos compromissos que eu tracei, das metas que eu tracei quando eu fui assumir, era que eu ia fazer com que eu ia facilitar o trabalho das pessoas. Eu preciso facilitar o trabalho das pessoas. Então, mensagem depois do horário de trabalho, assim, é muito cuidadosa. Ou quando alguma colega diz assim, olha, eu tô doente, eu não vou poder trabalhar, é sempre com muito, olha, que você fique bem, a gente vai cuidar para que a sua falta não atrapalhe o cotidiano, porque o papel de uma pessoa que está ali organizando aquele trabalho é olhar para o outro. Isso é muito valioso. Olhar para o outro, entender que cada um tem a sua história, e que ela vai enxergar
a vida a partir do seu repertório, da sua lente. Eu gosto muito dessa metáfora da lente, né? O óculos que eu uso é um óculos que ele traduz o meu lugar no mundo e de onde eu vim até aqui, onde eu cheguei. O seu também, o seu também. Então, quando eu estou com uma equipe de trabalho, eu preciso levar isso em consideração. E esse desafio é fazer com que as pessoas tenham espaço para se expressar nas suas opiniões diferentes, nas suas dificuldades, nos seus saberes. Também tem isso. Tem pessoas que não querem manifestar o seu saber porque acham que não sabem. E aí a gente conseguiu lá na equipe fazer um esforço de fazer um trabalho bastante coletivo. Isso é uma coisa que eu gosto muito, assim, e que eu quero levar para toda a minha prática, né? A dimensão do trabalho coletivo. Então, a gente lá compartilha... Todo o trabalho que a gente faz é produzido... A gente não usa livros, assim, muito pouco, né? Mas todo o trabalho pedagógico, ele é produzido por nós, e ele é produzido sempre pensando nas dimensões políticas, sociais que estão acontecendo no mundo, porque senão não faz sentido, né? Se a educação não for conectada com isso, ela perde sentido em si. E com o mundo e com o que está manifestando ali naquele grupo, né? Naquele tempo histórico. E a gente fez um esforço muito grande de produzir tudo coletivamente. Então, o que vai acontecer na sala de aula da minha equipe de trabalho, ela é toda compartilhada no coletivo. E isso é muito desafiador e, ao mesmo tempo, é muito legal. Por quê? Quando eu me proponho a produzir alguma coisa que eu vou doar, que eu vou dar para o outro, eu tenho que estar disposta a ser generosa. Ao passo que eu vou receber também. E quando eu recebo, eu vou fazer um exercício de que o meu nível de exigência ele não precisa ser tão duro. É claro que eu vou dar minhas contribuições, né? Vai ter o meu olhar, o olhar todo mundo. A gente, quando olha o material, né? Digamos lá, uma prova. Uma prova, eu sou professora, a gente é do 5º ano, que é o último ano do ensino fundamental. Antigo primário. Antiga 4ª série. Então, a gente, na nossa escola, as avaliações, elas são todas normatizadas, precisa ter... Porque é uma escola muito grande, é uma escola pública, então precisa ser tudo muito bem normatizado para garantir uma equidade, né, no acesso para todo mundo. Então, a gente produz uma avaliação, aquela avaliação, ela é olhada cuidadosamente por toda a equipe. E aí, existe ali um pacto de como que eu faço essa crítica ao trabalho do outro. Porque ela precisa ser muito cuidadosa. A pessoa dedicou um tempo dela, dedicou uma produção intelectual. Ao mesmo tempo que eu, que produzi, que estou lá oferecendo meu trabalho, vou me deixar ser tocada pela opinião do outro e vou deixar mexer. Porque essa é a dimensão do trabalho coletivo. E a gente vai amadurecendo junto enquanto corpo. Eu acho que isso é muito sobre a honestidade no trabalho, sobre como que a gente escolhe estar ali e amar o trabalho. Eu posso estar aqui com a minha parceira de trabalho e não ter uma relação assim íntima fora daquele espaço, mas no momento em que estamos trabalhando juntos e que me comprometo com isso e com ela, nessa dimensão do amor, eu estou praticando e respondendo lá a sua primeira pergunta. É assim que acho que a gente pratica o amor. Entendi. Você falando agora, principalmente na primeira parte, a gente fez o podcast aqui com o Dani, ele vai pro ar ainda. Na verdade, quando esse for pro ar, o Dani já vai ter ido. Mas ele estava falando bastante sobre carreira, liderança. E a gente até brincou, né? Acho que a Maria vai mandar uma nota fiscal pra gente, porque foi quase uma consultoria o podcast, né? E ele falou bastante, né, para que as pessoas se conectem com a gente, para que a gente tenha os nossos valores bem claros. E a gente está pensando bastante sobre nossos valores, né? Porque daí tem a ver com liderança, com carreira e tudo mais. Aí a primeira parte, cultura, quando você estava, né, falando sobre a cultura, sobre essas coisas, aí eu falei assim... Tava pensando assim, ó, daí a gente já vai para outro lugar, né? Eu falei assim, nossa, a gente tem que escrever lá nos nossos valores, em algum lugar, sobre o outro, sobre por que eu sou essa pessoa, né? E aí o Rodrigo também, assim, de querer que as pessoas tenham a liberdade delas, que elas se sintam... E respeitar o outro também, que elas se sintam amadas, que respeitem o outro também, que é respeitar a gente. Acho que é sobre tudo isso, né? Daí
Eu falei que os nossos valores vai ser um pouquinho diferente, vai ser muito amor, eu acho. Ai, que legal. Aí você Eu quero falando, ajudar a escrever sobre isso. Vamos. porque você tava falando, eu falei assim, gente, vai ter que ter os nossos valores, vai ser desse tamanho que os nossos os valores. valores têm que ser vai ser a nossa cultura dentro da empresa e tem que ser baseado no amor também, né? E Com daquilo que você não dividir abre com as mão, né? O pessoas, valor é aquilo que eu não negocio, né? É. Isso aqui eu não negocio. Que o respeito com o outro tem muito a ver com o amor também. E você sabe que foi legal você falar isso, porque as pessoas, a audiência, pode pensar assim, então eu vou olhar o outro e vou me abandonar, mas Não. olhar o outro com essa dimensão do cuidado, na verdade, é olhar para si próprio. É. Porque a disponibilidade que eu tenho para o outro me diz muito a respeito de como eu tenho essa disponibilidade para mim mesmo. Então, se eu topo perdoar, se eu topo ouvir, acolher, eu vou fazer isso comigo. E ela também fala. Tem um capítulo mais para frente, é porque são muitas informações, não dava para a gente trazer tudo, mas ela fala do alto amor. E não é possível manifestar o amor se você não manifesta esse amor para si próprio. Essa é uma dimensão muito importante. E eu acho que a gente vem caminhando bem, assim, a humanidade, a sociedade vem caminhando bem nesse sentido, né? De como que a gente se preserva. Para cuidar do outro. A metáfora do avião, quando as máscaras caem, que primeiro você bota em si, depois você bota na criança. Sim. E essa dimensão do alto amor, ela faz muito a gente pensar assim, eu tô sendo eu mesma, né? Eu tô me violentando de estar nessa relação. Esse trabalho, a gente tá ouvindo muitas pessoas falarem sobre transição de carreira e eu acho que isso passa necessariamente por essa percepção de si mesmo nas relações. Quando eu entendo que eu tô me relacionando com o outro para buscar o meu aperfeiçoamento, ela fala espiritual, mas espiritual nessa dimensão do humano como um todo, não é só ligado à religiosidade, mas quando eu me comprometo a me relacionar com alguém, para também isso ser um valor para o meu desenvolvimento pessoal, eu tô olhando para o outro não valorizando mais o outro do que a mim mesmo. Eu encaro as relações como sendo benéficas para mim. E eu acho que hoje, para mim, a coisa mais... o capital mais importante para o meu desenvolvimento pessoal são as minhas relações. Eu amo o meu trabalho, a minha vida, todos minhas meditações, minhas reflexões, minhas leituras, mas é na relação com o outro que eu verdadeiramente aprendo sobre mim. Porque você ceder para o outro quando você tá com um ponto de vista muito arraigado, muito convicto, e o outro está trazendo um outro ponto de vista e você aceita. Eu não tô falando aqui de ferir princípios, não, tá? Sim. Porque a gente aqui falou valores não se negocia. Mas eu abri mão do exercício de poder. Ela também fala da honestidade, assim, essa coisa da gente no mundo corporativo, não, mas é isso. Tenho que fazer isso, tenho que produzir, tenho que ter o poder. E aí você abre mão da dimensão desse olhar do outro que é tão valioso. Para mim não existe liderança sem olhar para o outro. Um líder que não olha para o outro, ele está só entregando produtividade. E essa produtividade pode custar muito caro para ele e para as pessoas que estão com ele. Que daí as pessoas não se sentem valorizadas também, né? Eu acho que hoje as pessoas não estão só procurando sobre o salário. Claro que é super importante, né? Ainda mais nisso tudo que a gente está vivendo. Mas elas precisam se sentir importantes também. Elas precisam se felizes. pertencer ao ambiente, Pode às ser com amor, pessoas, Pode com ser com certeza. amor. Pode ser. A gente, olha, eu falei lá também antes da gente conversar lá fora. A gente estuda pra caramba. Você sabe qual é o remédio de dor de cabeça que você toma quando você tá se sentindo mal. Você sabe como é que faz quando tá a mudança de temperatura e a sua respiração. A gente estuda um monte de coisa sobre a nossa saúde, sobre a alimentação, mas a gente não se preocupa sobre entender o amor. O amor, ele fala sobre a nossa sobrevivência.
Ainda mais em tempos como os atuais, de que a saúde mental está impactando muito na vida das pessoas, né? As- os valores que estão relacionados a como a gente está bem com a gente mesmo estão trazendo muito à tona o debate sobre essas relações que a gente está construindo. Onde eu quero estar, onde eu estou me violentando, onde eu topo é bom para mim, né? E o que as pesquisas têm mostrado, né, é que as pessoas estão com cada vez mais medo do crescente desamor na nossa sociedade, porque tem um movimento crescente de desamor nas relações, né? Nos mínimos cotidianos ali, às vezes num trânsito, né? Um desentendimento num bar. Isso está gerando um medo muito grande nas pessoas. E esse debate, ele para mim é urgente. Ele é importante mesmo. Eu acho que a gente se ponderar também, eu vou trazer um exemplo muito sutil, pode até ser pífio para as pessoas, mas eu procuro pensar sobre isso. O Marcos, que é o garoto que tá ali do outro lado, operando o podcast, toda vez que ele chega, ele pergunta dos meus cachorros. Só que eu tô tão na loucura que eu falo, cara, ele tem um filho, eu não perguntei dele. Você entende? Daí eu falo assim, meu, é muito falta de... Você se vê na loucura que daí você, tipo, ele se importa comigo e eu não se importo com o que é mais valioso pra ele, entendeu? E eu paro e penso nisso. Eu falei pra ele, olha, quando eu não perguntar, me desculpa, mas eu me importo, entendeu? Porque a gente acaba entrando num lugar que às vezes parece que você não se importa, mas eu me importo. E é isso que eu sempre quero trazer, assim. Se importa tanto que tá trazendo pra cá, né? Tô até emocionada, viu? É bonito isso, né? É. Essa resposta, eu acho que a gente também tem uma resposta bonita, assim, para pensar que o nosso corpo e a nossa mente, elas não são... A gente, no mundo ocidental, aprende muito que o lugar do pensamento, né? O lugar do conhecimento é a mente. Eu acho que isso pode ser uma resposta, uma das respostas por que a gente está tão desconectado do amor. A gente parou. O movimento da vida, ele faz com que a gente esteja tão vinculado à produtividade que a gente parou de ouvir os sinais do nosso corpo. Né? Então, você conta assim, pô, eu chego aqui e tô tão no movimento, mas eu quero dizer que eu me importo. Essa pausa, ela tem um capítulo muito bonito aqui que ela fala bem sobre isso, Bela. Deixa eu ver se eu consigo achar rapidamente aqui, porque ela fala sobre escutar o nosso... O nosso corpo, nossa energia. Acho que talvez eu não ache agora não aqui. Mas, Ih, gente, vai ter que dar uma... A gente deixa Acho que de eu entendo que é meio recomendação. que o estado de presença, né? Talvez, assim, de você estar presente e não entrar nesse loop tipo, por exemplo, do que ela citou, do trabalho, da loucura. E às vezes você fala, calma, espera, o que está acontecendo ao meu redor? Aqui, agora, nesse momento, as pessoas que estão aqui. Às vezes você fica muito no futuro, muito lá na frente e não fica agora com as pessoas que estão aqui, né? Às vezes tem uma pessoa tá do seu lado, ela essa tá coisa com do um estado. baita problema ali, ela tá, sei lá, com uma dificuldade, só que você tá longe, você não tá presente, você não está aqui. Isso é muito legal, porque esse estado de presença, ele faz com que a gente perceba o outro, né? Perceba o indivíduo. Principalmente em tempos de virtual. Eu tenho percebido isso muito com as crianças. As crianças estão se conectando muito virtualmente com os outros. E aí elas estão perdendo interesse nos seus pares. Porque o interlocutor dela é um ser virtual, em geral. E eu lamento muito por isso. Mas esse não é o tema desse podcast. Porque isso aí é um baita tema pra gente conversar. Então, esse outro que é virtual, eu posso não gostar, não me desinteressar, sair, voltar a hora que eu quiser. Eu posso ser um hater. A cultura do hater, ela diz muito sobre isso. A pessoa que tá ali, ela não tem vida, ela não tem subjetividade. Não tem vínculo. Então, eu não... Que quando chega na escola, as crianças estão perdendo o interesse no seu par, não estão ouvindo mais, não estão querendo saber quem é. E aí, nós adultos precisamos reconectar isso com as crianças. E não é só quem tem filho, não. É com todo mundo. Uma vez eu estava
numa viagem, num restaurante com a minha família. E aí, a gente era um restaurante ali em Angra, ali perto da praia, as crianças brincando no mar. Eu tô aqui de boa, batendo papo, tomando um drink. De repente, eu vejo uma moça gritando com uma criança que devia ter mais ou menos uns 5 anos. E aquilo dali me feriu, porque a gente não aceita que se bata em mulher, a gente não aceita violência com um monte de coisa, com racismo, mas com as crianças poucas pessoas se manifestam. Nós não temos um grande olhar para defender a criança, mesmo que ela esteja sob os cuidados parentais, tá? Uhum. E aí eu me levantei e fui lá falar com a moça, porque ela estava gritando muito com a criança. E eu disse assim para ela, falei para ele assim, pra criança. Eu não fui nem falar com ela, falei pra criança, tá tudo bem? Ela é sua mãe? Aí ele falou, não. Eu imaginei que não fosse a mãe, porque ela estava numa mesa um pouco separada. E ele estava o tempo todo brincando com as minhas crianças. E eu achei que não valia a pena eu dialogar com ela. Ela estava muito alterada, acho que ela tinha, enfim, tinha bebido, estava um pouco alcoolizada. Mas era uma pessoa de classe média, estava num restaurante mais ou menos chique. Uhum. E aí eu disse pra ele assim, tá tudo bem? Ela é sua mãe? Não, ela não é minha mãe. Aí eu olhei pra ela e falei assim, por que você tá gritando com ele desse jeito? E ela falou, ele é teu filho? Eu falei, não. Ela falou, então não se mete. Eu falei, me meto. Me meto muito. Porque essa criança, ela merece ser respeitada. E ela merece ser tratada, mas ela tá jogando... a queixa dela era porque a criança estava jogando água quando corria. Uhum. E molhava ela. Só que a criança estava submetida a uma situação de humilhação tão grande ali que eu imediatamente fui lá, intervi. E aí, quando aquilo tudo acabou, a família retirou ela, porque estava visivelmente constrangimento aquilo dali. Eu olhei para ele não estava entendendo nada. Ele não estava... Quem é essa moça? Ele só tava brincando. Né? Não, e o que eu estava fazendo ali? E aí eu olhei para ele e disse assim, você merece ser respeitado. Eu te peço desculpas em nome do que essa moça fez com você, porque não é uma adulta que ela merece te desrespeitar. Eu posso ir lá falar com a sua mãe? Aí ele, não vai lá não. Porque provavelmente ele ia chegar em casa E a mãe e dele apanhar. ia apanhar. Uhum. E aí ele, não vai falar com a minha mãe, não. Eu, obviamente, respeitei ele e fui seguir meu canto, mas eu não sei o que teria acontecido ali se ele continuasse naquela situação de abuso com aquele adulto, que ele não conhecia, mas que se sentia autorizado de gritar com a criança de um jeito que estava sendo ofensivo. Né? E a gente não tem um pacto assim de preservar para que as crianças sejam ensinadas a se vincular com o outro para que quando chegarem na vida adulta possam compartilhar esse tipo de experiências de cuidado, de olhar, de afeto, de respeito. E até ela ser natural, né? Ela tava brincando. E ela foi reprimida por alguém externo. E a partir do momento que você foi questionar, posso falar com a sua mãe, ela seria reprimida também pela mãe dela. Mãe. Então, isso já vai criando um ambiente na vida dela, ela vai crescendo a reprimir ela mesma. Daí é o que ela falou naquela hora, né? Daí começa a mentir. Começa a mentir, aí começa a ficar pra dentro. Esconder o que eu preciso. Isso pode dar vários bloqueios na vida dela. Né? Isso afeta toda uma sociedade, né, cara? Muita coisa... O primeiro lugar que as crianças são encorajadas a mentir é em casa. Porque eu me lembro uma vez, né, que o meu pai, ele contraiu o vírus da HIV e quando ele morreu, eu tinha 8 anos. E aí, quando a gente soube que ele estava com HIV na época, era final de década de 80, início da década de 90, era uma doença muito marginalizada, né? As pessoas tinham que ter um copo especial para ele, não podia, as pessoas achavam que pegava pelo elevador, era uma coisa assim, começando aquela epidemia e tinha muito pouco estudo sobre isso. E eu lembro que a minha mãe pediu para eu dizer na escola que ele tinha morrido de câncer. Nossa. É claro que a minha mãe fez isso da maior das boas intenções e não tô julgando ela aqui por isso, né? Mas porque tinha todo um medo ali de como que as pessoas poderiam me discriminar por conta disso. E essas pequenas mentirinhas que a gente vai fazendo ao longo da nossa vida faz com que a gente já não saiba, às vezes, em determinado momento, o que é verdade e o que é mentira.
Porque são tantas camadas de máscara que a gente vai botando ao longo da nossa vida, principalmente quando a gente entra no mercado de trabalho, que desconecta a gente da nossa própria verdade. É isso. Eu acho que quando a gente fala de amor, de respeito, de não mentir, né? Eu acho que tem que haver com liberdade, né? Principalmente com a criança. Eu vou dar liberdade para ela, para que ela faça, ou que ela erre, o que ela pode entender que ela pode errar. E não só da criança, até numa empresa, né? Você pode errar, tá tudo bem, vamos consertar juntos. Se você não sabe, a gente aprende junto. Aí vai o valor, o respeito. E a hora que eu tenho que tirar essa liberdade por algum motivo, ou porque acontece mesmo, a pessoa tá mentindo pra mim, então eu vou tirar essa liberdade dela. Alguma coisa do tipo. Eu acho uma relação péssima, né? Que eu acho que é sobre os valores de novo, né? O que eu quero e o que eu não quero. Então, eu acho que isso vem de dentro de casa, vem da escola, vem da sua vida toda, né? E quando você trouxe sobre o tema, eu achei muito maneiro, porque eu acho que as pessoas devem refletir isso quando elas estão na empresa também, né? Tipo, como que eu aprendi? O que que veio? Eu posso mudar? Dá para mudar? A boa notícia é que dá tempo. Dá tempo, né? A gente estava tendo uma conversa uma vez, eu, o Rodrigo, a minha cunhada, o irmão dele, exatamente sobre isso, né? O que receberam em casa e o que eu e ela recebemos em casa, né? Que foram totalmente diferentes, assim, o que foi recebido, assim, né? E hoje a gente tem um pouquinho de dificuldade nas relações quando se a gente se bate em relação a o que cada um recebeu em casa, entendeu? Como que eu trago o que eu recebi na minha casa, se ele recebeu outra coisa na casa dele, entendeu? E como a gente vive junto. Aí eu falo que eu e ela, que é a minha cunhada, tem o mesmo, a mesma, um desafio, né? De trazer um mundo para eles que eles não tiveram dentro da casa deles, entendeu? E é isso, e ele é o jeito que vai refletir no casamento, é o jeito que vai refletir na empresa, é o jeito que vai refletir Isso afeta a vida inteira, né, da pessoa. Porque quando você entra numa relação que a pessoa não topa fazer isso que você está falando, Belle, não topa fazer isso com cuidado, por exemplo, eu faço isso no lugar da crítica, do julgamento, eu estou atualizando as dores que essa pessoa viveu na infância quando ela não teve isso. Sim. Porque somos todos humanos e vamos errar o tempo inteiro. Só que a gente é muito mais benevolente com o erro dos adultos do que com o erro da criança. Então, um exercício que eu comecei a fazer lá em casa quando acontece, por exemplo, um acidente. Digamos que meu filho aqui derramou, sem querer, esse copo aqui em cima do meu iPad. O que um adulto faz? Poxa, você não presta atenção. Sempre distraído lá. Se fosse um adulto, eu ia dizer, não, tá tudo bem. E eu comecei a exercitar o tá tudo bem lá em casa. Uhum. Porque quando a gente está na relação com o adulto, e aí agora eu posso trazer para essa relação que você trouxe aqui da relação do casamento e tal, eu preciso estar com uma pessoa em que ela se sinta confortável de estar comigo. Esse conforto, né? E aí a gente pode pensar isso, inclusive, no trabalho também. O conforto dessa pessoa se relacionar comigo dentro daquilo que é possível para ela, e eu ter o conforto de poder ser eu mesma nessa relação. E isso é lindo, porque os relacionamentos íntimos, eles são grandes oásis na nossa vida. Quando a gente para de querer, quando a gente topa deixar essa máscara para trás, e a gente topa ser a gente mesmo, e tem um lugar ali que não é um lugar de crítica, que não é um lugar de julgamento, é um lugar de vamos juntos, você nas tuas possibilidades e eu na minha, é um oásis, o relacionamento íntimo. Uhum. E esse relacionamento ele pode acontecer em outras dimensões também. Eu gosto muito dessa ideia de que a maternidade, para mim, eu reposicionei ela na minha vida, né? Ela deixou de ser uma obrigação para mim e ela passou a ser uma possibilidade de relacionamento com meus filhos. Eu me relaciono com eles. Você não cria, né? Não. E olha que eu entrego muito.
Mas eu me relaciono com eles. E eu me relaciono na medida em que eles dizem assim pra mim, não, mãe, isso eu não quero. Mãe, isso não dá pra mim. E aí eu falo, beleza, tá tudo bem, eu entendi. Se é possível pra você. E aí eu abro mão de todas as minhas... É um respeito, né? Você tem. Eu enxergo ele como ele é e o que é possível pra ele. E se já é uma criação que não tem um respeito, fala, não, é do meu jeito, pronto, acabou, né? Imposição. É imposição. E imposição não é amor. E olha que bênção você tá numa relação, em qualquer espaço da sua vida, e você poder ser você mesmo. Descansar dessas tantas máscaras que a gente bota na nossa vida. Às vezes com os pais, né? Esse primeiro capítulo ele é muito impactante. Inclusive, eu tive muitas vontades de chorar. Eu recomendo muito. Aliás, pessoal, olha, eu recomendo muito essa leitura. Eu tive muitas vontades de chorar porque ela conta... Foi muito difícil ela se dar conta de que ela não tinha sido amada. Que ela tinha sido muito bem cuidada. Mas que tinha sofrido muitos abusos. Aí você falou do abuso moral e tal. Isso ela fala que ela viveu num lar disfuncional. E que essa palavra disfuncional, ela serviu não para julgar, mas só para ela nomear aquilo tudo que ela viveu na infância para que ela pudesse estar atenta ao tipo de relacionamento que ela queria construir dali para frente. Se você pegar as histórias de... A gente vive num país que é um dos líderes mundiais em violência de mulheres, né? E essas mulheres são violentadas dentro dos seus relacionamentos, seus casamentos, a maioria. E você tem pesquisas que essas mulheres, elas vão afirmar que elas são amadas pelos seus maridos, mesmo em situação de violência. E aí eu faço um esforço danado de dizer para os pais, homens, com meninas, que as tratem desde cedo com muito respeito, para que elas não associem o amor ao abuso, porque a gente escuta muito assim, mas eu tô fazendo pro seu bem. Tá doendo mais em mim do que em você quando a criança apanha, ou quando recebe uma punição muito severa, e que são punições que não vão servir de nada para ela aprender. Isso não garante aprendizagem nenhuma. Tá? E aí, quando ela chega na vida adulta, ela vai entender que em situações de abuso pode ser confundido com amor e não... Ela tá fazendo isso porque ele me ama, porque ele se importa, ele tá com ciúme porque... Porque ela tem pequenos espaços de cuidado naquela relação, mas que isso não é amor. Sim. Agora, eu tenho... Antes da gente finalizar, eu tenho uma pergunta. Fala. Quero saber. Quando a gente fala tudo isso muito lindo de amor, muitas pessoas, elas falam assim, mas eu tô criando pessoas fracas, porque elas vão ser mimadas, porque eu deixo ela fazer tudo que ela quer. E eu me coloco nisso, né? Meu título gigantesco de mimada. Mas eu tive muito acolhimento. Eu fui você foi criada pela avó mesmo, sabe? E eu fui mesmo. E você viu lá na Numi, quando a gente traz e fala de sentimento, eu já choro já. Porque eu sinto muito. Sempre sinto. Eu sinto do coração mesmo. Tudo que eu vou fazer, assim, ó. Porque por mais que a minha avó e meu avô não sabia nem ler. Mas eles me deram muito amor, entendeu? Sempre me respeitaram muito também. E a gente foi criado na rua, eu fazia o que eu queria mesmo. E não fazia as coisas de casa também, porque quando chegava já estava tudo feito, enfim. Não aprendi isso e foi assim. Aí hoje o título é o que eu disse lá no começo, é muito amorosa, é muito mimada, é muito tudo, né? E realmente sofri um pouquinho por não ter alguns limites, né? Daí o mundo vem e coloca um monte de limite na gente, a gente fala, ih, lascou. Como ponderar tudo isso para uma criança chegar no mercado de trabalho, uma criança que foi amada, chegar no mercado de trabalho e não sofrer também, porque é o que você disse, né? O mundo está, infelizmente, caminhando para uma parte que eu tenho que entregar, eu tenho que fazer, eu tenho que não sei o quê. Se eu for muito carinhosa com as pessoas estão achando que eu tô dando em cima de todo mundo, que mulher tem isso também, entendeu? E eu sofri bastante isso. Caramba, eu só queria ser legal. Que saco, né? Aí eu vou ter que ir para um outro caminho, porque, enfim, mulheres.
Aí eu queria que você me trouxesse um pouquinho Ai, que disso. pergunta boa, Bélia. Eu sou como você, tá? Eu também sou, assim, muito sensível. Eu acho que um dos caminhos que eu tô escolhendo fazer é trazer a teoria, porque a teoria, ela carrega um peso, né, assim, de que eu tô falando de um lugar da pesquisa, e aí botar isso dentro do mercado, nas relações corporativas, no mundo adulto, eu acho que pode ser um caminho para que as pessoas desmistifiquem essa ideia de que o amor não tem. Ah, é descredibilidade. Falar de amor é descredibilidade, né? É, na verdade, eu acho que a gente precisa reaprender o amor. E aí, voltando para sua pergunta, compartilhar responsabilidades é um ato de amor. Então, lá em casa, as tarefas de casa, elas são compartilhadas. Porque eu, inclusive, mereço também ser amada por eles, que moram comigo. Eu moro com 3 homens, né? Meu marido e meus 2 filhos. Então, a gente tem as tarefas compartilhadas, porque esse também é um ato de amor com quem mora ali, principalmente uma mulher, né? Que, em geral, é ela que cuida das tarefas. Então, tarefas compartilhadas. Todo mundo ali merece ser amado, então não vamos fazer mais pelo outro do que por si próprio. Muita honestidade. Então, assim, olha, filho, não estou a fim de brincar agora. Porque eles também... Isso é uma coisa que eu gosto muito de falar. Me humanizar. Né? A mãe, ela vem num lugar tão endeusada que ela não é nem uma humana, né? Ela é uma deusa. Então, eu me humanizo muito para eles, assim, ó. Não, esse limite eu não negocio, eu estou muito cansada para brincar agora. Ou então, esse assunto aqui eu não vou tratar com você, porque ele não é da sua idade. Mas muito respeitosamente. Muito respeitosamente. Então, eu não acredito, hoje, depois de tudo que eu tenho estudado para a infância, inclusive nos estudos da neurociência, que existe a criança mimada, nessa dimensão de que eu dei muito e agora ela está mimada. Existe uma criança que tem para onde correr quando ela precisar de colo. E isso é tão valioso, gente. Sim. Você ter uma estrutura para você correr quando você precisar de colo, porque a gente precisa de colo na vida adulta. Muito, né? Você ter uma experiência, uma memória de que você foi respeitado e acolhido, você tem isso no seu repertório, tá nas suas células. Você vai ditar você para o resto da sua vida. Sim. São seus caminhos. E esses caminhos, eles são trilhados desde quando você é criado no acolhimento do amor. Então, eu gosto muito de falar isso com as famílias. Não é para você deixar... não é que você vai amar e permitir que essa criança faça tudo que ela quiser. Até os 25 anos de idade não existe estrutura neurológica bem formada. A gente tem as estruturas neurais, o cérebro desenvolvido a partir dos 25 anos. Esse dado é muito interessante para as pessoas entenderem quanto que elas exigem das crianças mais do que elas podem dar. Nosso córtex pré-frontal é até os 24, né? Ele é a formação dele. Isso. Então, eu gosto de falar de uma frase maravilhosa que eu aprendi com uma mestra, que é bondade com firmeza. Então, a gente tem os combinados com as crianças, isso, todos os espaços que eu estou com criança, os combinados são claros e muito bem definidos. Eles não precisam ser autoritários, não precisam exercer poder ali, basta que a autoridade esteja bem consolidada. Desculpa. Mas aí isso aí eu acho que é papo para nossa 3ª temporada. Porque esse assunto é um assunto que eu amo muito e tem muita coisa para falar, que é como que a gente constrói essas relações com as crianças na honestidade, mas com firmeza. Então, não precisa faltar afeto, não precisa faltar acolhimento, mas as tarefas precisam ser bem distribuídas. Para que ela aprenda também porque ela precisa enxergar o outro. A gente está falando de hoje enxergar o outro na vida adulta, mas enxergar o outro vem lá de trás. E esse outro ele pode enxergar um adulto. A minha mãe, meu pai, a minha avó, meu avô, né? As pessoas que estão na minha comunidade, elas existem e elas são importantes. Então, essa existência do outro é um combustível importantíssimo para quando a gente chegar na vida adulta, saber que esse outro ele existe, que ele merece esse respeito, esse acolhimento. É lindo. Dá tempo de contar uma história rapidinho? Dá? Tranquilo. Eu tive uma aluna muito querida também. Ela estava adolescendo e ela estava tendo muitos problemas de comportamento na escola.
aquela criança assim que... Eu sempre gosto dessa aqui ela é muito problemática. Opa, sempre vai dar um match comigo. E aí, ela estava na minha sala, minha aluna, a gente começou a trabalhar junto e, de fato, ela estava bastante sensível, se envolvendo muito em conflitos. Fui lá pegar a pastinha dela dos anos passados para ver o que os outros professores falaram dela e eram muitas queixas da aluna. E aí, um dia a mãe foi lá na escola, pediu para ter uma reunião comigo. Quando a gente chegou na escola, ela veio sentada assim, com o corpo de lado para mim, assim. E, olha, começou a fazer uma série de queixas da escola e pediu para que eu separasse ela de uma determinada criança. Essa determinada criança era uma criança com questões frutos de algumas discriminações, né, que aqui não vem ao caso. E ela começou a fazer muitas queixas dessa criança e começou a fazer muitas queixas da escola e do trabalho. Quando ela terminou de fazer muitas queixas, eu ouvi pacientemente e eu disse assim para ela: me conta um pouquinho como é que é na sua casa. Me conta um pouquinho como é que foi esse pós-pandemia. Como é que foi a pandemia para vocês? Me conta como é que foram esses 2 anos que vocês ficaram isolados da escola. E aí, ela ficou um tempo, assim, para conseguir se organizar, porque ela não esperava. Ela veio no embate e ela esperava o quê de volta? Ou uma defesa, ou mais um embate. Uma criança com muitas questões de comportamento na escola, eu poderia chegar lá e dizer para ela uma série de coisas que me defenderia. Mas não era isso que eu queria. Eu queria conhecer aquela criança e saber por que ela estava manifestando isso na escola. E ela me contou que durante a pandemia o pai abandonou, foi ter uma outra família. E aí eu perguntei como é que foi essa dor para ela. Não, a gente não tem isso não. Ela já superou, estamos seguindo em frente. E aí, veja bem, era uma família... E aqui não tem nenhum julgamento de verdade, porque era uma família que estava muito empenhada na vida escolar da filha. Né? Ela é criada por uma mãe e por uma avó. Muito empenhada na vida escolar da filha, mas que não percebia que esse cuidado ele não tinha amor. Porque lá pelas tantas da conversa ela disse assim... Nossa, eu vi muitas cenas dessas. Ela disse assim pra mim... Na escola. Se ela tirar nota baixa, eu vou meter a porrada nela. Já ouvi muito isso também. E aí, eu precisei dizer pra ela que a agressividade que ela estava manifestando, ela vinha de algum lugar. E eu disse assim pra ela: ela não vai mais poder apanhar de você. E eu vou dizer isso pra ela. Você não vai mais bater nela. Vocês vão construir relação por uma outra via. Pedi a elas que elas... Fiz um exercício lá com elas para que elas conversassem através de papéis, porque elas não estavam mais conseguindo conversar mãe e filha, de tanto que estava doloroso. Tinha tanta dor ali, né? Uma filha abandonada, uma mulher também abandonada, tentando retomar a vida. Ela teve que voltar a morar com a avó. Essa mãe não queria morar com a avó de novo porque também, provavelmente, deve ter tido esse tipo de relacionamento com a avó. Então elas estavam ali envolvidas pela mesma dor e não se percebiam. Mãe e filha. E essa menina adolescendo precisava contar para alguém como é que vai ser a menstruação, como é que vai ser o seu relacionamento amoroso daqui para frente, né? E aí eu pedi a elas que conversassem através de papéis, fazendo pedidos uma para outra. Papel escrever? Assim Escrever, mesmo, né? cartas, porque elas não estavam mais conseguindo se comunicar. E voltei depois, falei: olha, tudo que eu tô conversando com você, eu vou filtrar e eu vou conversar com ela, com a criança. Cheguei até ela e falei: olha, eu soube do que tá acontecendo, eu quero te dizer que você não merece apanhar. Isso não vai mais acontecer. Foi muito impactante o que aconteceu, porque no final do ano, essa mãe não manifestou amor pra mim, não. A gente passou o ano todo trabalhando junto. A criança mudou muito o seu comportamento à medida que elas conseguiram construir tempos de qualidade juntas. E eu ali o tempo todo, né? Acompanhando ela, fazendo intervenções muito cuidadosas quando ela tinha outros conflitos contra as crianças. Não separei ela do colega, obviamente. Tentei mostrar para a família que esse olhar que ela estava para o outro, esse ressentimento do outro, na verdade, era um olhar para si próprio, né? E aí, no final do ano, ela veio falar assim para mim: Flávia, minha mãe, ela fez uma postagem em homenagem a você muito bonita no Facebook dela. Ah, é?
E aí ela me mostrou o texto. A mãe não me mostrou, não quis, né? Mas tudo bem. Me mostrou o texto em que ela reconhecia que a filha dela estava sendo muito bem cuidada e que elas estavam reconstruindo a história dela. Enfim, alguma coisa assim, nesse sentido muito bonito mesmo. E eu via essa menina se transformar por um ajuste ali de duas pessoas que estavam numa relação que elas não estavam se enxergando. E aí, assim, eu vou deixar essa história para finalizar aqui, porque eu acho interessante que, às vezes, a gente projeta uma frustração no outro e o caminho é voltar para si próprio. É limpar as lentes, né? É isso. É lindo. Legal. Boa história pra gente Foi terminar uma aqui. boa história. E eu acho que é o que você disse, que é pra vida, né? O amor não é só nas relações românticas, ele não é só com sua mãe, com seu pai, com a sua família. É sobre tudo, porque é a estrutura de tudo, né? Porque a gente leva o que a gente teve na escola, o que a gente teve na vida para ir para as empresas, para as nossas relações. E eu acho importante também. Às vezes eu falo para minha prima, o que você disse sobre ensinar até o menino também, né? A gente ensinar o menino como respeitar a mãe dele e ter uma boa relação dentro de casa para que quando ele tiver a relação dele, ele vai saber respeitar a mulher também, né? Ele saber fazer as coisas dentro de casa também, para que quando ele casar, ele não vai falar, ah, mulher tem que fazer, entendeu? Aí vai construir essa relação de respeito. Então, realmente é, É é sobre. praticar o amor. É a prática, amor como prática. É. Eu escolho amar e então eu pratico cotidianamente essa forma de amar as coisas. Eu acho que a gente escolhe amar. As pessoas acham meio estranho isso, mas eu acho que a É gente um ato escolhe da amar. escolha. Isso, essa frase, né? Eu escolho amar, ela põe por terra essa ideia de que a gente ama instintivamente. A gente não ama instintivamente. A gente, inclusive, tem pessoas dos escolhe e nossos pratica, laços né? que a gente não ama, mas que elas estão ali com a gente, laços familiares, né? Elas estão ali com a gente e a gente não ama, porque não é uma pessoa que construiu uma relação verdadeiramente com você. Mas à medida que eu entendo que o amor ele vai existir no exercício do meu encontro com essa pessoa, eu trago esse amor para uma outra dimensão. Tem uma coisa que eu não falei, eu falei da relação das crianças, meninas com os adultos, mas eu queria também trazer um que é muito importante para as crianças pequenas, que é o seguinte: os meninos pequenos, eles precisam ter espaço para chorar. E eu vejo isso muito pouco ainda. Engole o choro. Infelizmente. Então, o choro das crianças, as emoções das crianças, elas ainda são muito reprimidas pelos adultos, né? Então, não foi nada. Para com isso, já passou. O que você está chorando? Que drama. Tem muitas e muitas frases que a gente escuta por aí que fazem um movimento muito perverso com a criança e que depois, mais adulta, ela vai ter medo de sentir, como você falou. A gente tem medo de sentir e a gente tem medo do sentimento do outro. Não precisa. É isso. É isso mesmo. Bom, agora a última perguntinha pra gente finalizar. O que você, mais do que você trouxe de mensagem na sua última história, você estaria aqui para as pessoas refletirem até sobre o nosso tema, né? Que é o que o amor tem a ver sobre tudo isso. Um pouquinho, é um fechamento, o check-out. Eu acho que a gente precisa fazer um caminho para dentro. Esse caminho para dentro é um convite. É urgente. E eu tô falando desse caminho para dentro que é se ouvir, se perceber. Os silêncios e as curas que precisam acontecer dentro para que eu esteja pronto para dar para o outro, para fora, né? O outro, ele, na maioria das vezes, é só uma projeção minha, né? Uma maneira como eu enxergo o outro é muito da projeção. E essa troca da lente, né? Tirar a minha lente e entender que o outro tem uma outra lente. Você falou isso, né? Da história, que
que trouxe cada um até aqui, é um exercício muito bonito de amor e de respeito. Então, é um convite de voltar para dentro. Aquelas pessoas que têm possibilidade de fazer terapia, eu acho muito importante, muito. Aquelas pessoas que têm possibilidade de reconstruir suas relações com as pessoas à sua volta que são importantes para você, faça. Porque a gente tem ainda tempo, e aí é tão bom quando a gente se disponibiliza para o outro dentro dessa dimensão, mas o caminho, acho que é primeiro ir para dentro e depois ir para fora. É isso. Massa. Obrigada, muito Flávia. obrigado. Gostaram? Gostava, muito bom. Que bom por ter feito nosso podcast, por ter desafiado a gente com esse tema. Eu que foi também lindo, adorei, eu gente. amei. Muito bom, né? Obrigada por ter vindo. Você quer passar suas redes sociais, alguma coisa assim? LinkedIn, Instagram, alguma coisa? Meu filho, eu sou uma pessoa que não ainda que tô não, nessa... não tá no online, Não. então. A minha rede Começa social online. é pessoal, assim. Tem LinkedIn? Não tem Não? LinkedIn, olha isso. Olha só. É, Mas ok. mas que assim, Então tá bom. Que essa meu mensagem Instagram, fique o meu Instagram é @Flavinha Assis Carvalho. Ainda tem um Flavinha, muito ainda. Flavinha Assis Carvalho. E eu tô por aí falando sobre amor, sobre infância, sobre criação respeitosa. E bastante feliz de estar mergulhando nesse universo. Muito obrigado por obrigada. aceitar Obrigada, o nosso gente. convite aí. Tchau. Então é isso aí, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.